os números, né, de mercado de capitais, eles são ridículos, né? Assim, a gente tem a mesma quantidade de pessoas na bolsa que a gente tem no MB, só em uma exchange. Não adianta entregar o mesmo produto e querer que o investidor compre do jeito que está, né? Talvez o investidor não vem e não compra porque ele não gosta do que está aí. Acho que ainda encontro um pouco de preconceito, umas frases que seriam dignas de 2018, assim, é só pirâmide, é só scam. E aí a gente mostra BlackRock, mas não é scam, né? O ETF da BlackRock atingiu 10 bi de dólares em 7 semanas. O recorde anterior, o de ouro, levou 2 anos para bater 10 bi de dólares. A tokenização acaba entregando uma captação mais barata e um yield maior, né? Um retorno maior para o investidor na outra ponta, né? E remunerando corretamente, adequadamente, os intermediários que participam ainda desse ecossistema. Mais do que o custo, é um play de acesso, né? Porque tem muita empresa média que não tem acesso ao mercado de capitais, né? E aí você consegue fazer uma emissão de 5 milhões de reais e ela parar de pé. O nosso desafio, né, é muito mais mudar o conceito do que é um banco, o que é uma corretora e o que é uma bolsa. E não fazer um banco, uma bolsa e uma corretora melhores do que elas existem. Eu não preciso, muitas vezes, mais de uma B3, né, se eu tenho o blockchain. Se isso é tão bom assim e poderia destravar tanto valor, por que isso não é adotado? É contraintuitivo quem está ganhando provocar a si mesmo, né? Por que eu que estou ganhando, né, nesse ecossistema, eu vou criar um novo modelo de negócio que tira o meu EBITDA, né, que reduz o meu EBITDA, ainda que torne mais eficiente o funcionamento do mercado como um todo. Sim, tá começando mais um Market Maker. Seja bem-vindo ao podcast da família investidora brasileira. Eu sou Thiago Salomão, um dos fundadores dessa empresa, junto com ele, nossa mente brilhante e pensante, nosso CEO, Josué Guedes. Tudo bom, Josu? Fala, Salomão, tudo certo por aí? Tudo ótimo, cara. Hoje vai ser um daqueles papos, episódio 207, papo sobre revolução do mercado, hein? Hoje a gente vai trazer dois verdadeiros revolucionários, dois caras que querem fazer barulho, já estão fazendo barulho e querem fazer ainda mais barulho na Faria Lima. E, bom, se você gosta de assuntos revolucionários sobre o mercado financeiro, já se prepara que hoje você vai ter uma conversa bem diferente do que a gente costuma ter aqui no Market Makers, né, Josu? Com certeza, e não é aquela revolucionária com coisas futurísticas, né? São coisas que já estão acontecendo agora e que muitas pessoas ainda nem estão enxergando, mas elas já estão acontecendo, né? Então, Josu, faça a sua apresentação aí para mostrar quem são nossos convidados. Bom, enquanto a Faria Lima ainda imprime boletos, assina PDFs e sonha com D+0, uma verdadeira revolução silenciosa já está em curso e não é no Excel. O MB, Mercado Bitcoin, com 4 milhões de clientes e mais de 1 bilhão em crédito privado tokenizado, passou os últimos 12 anos construindo uma nova infraestrutura para o mercado financeiro, baseado em blockchain, liquidez instantânea e acesso descentralizado. Muito além das criptomoedas, o MB se posicionou como uma das maiores tokenizadoras de ativos do mundo, mostrando que o Brasil não precisa esperar por Nova York ou Londres para inovar. Neste episódio, a gente conversa com quem está construindo na prática o que a Faria Lima ainda nem começou a entender. Para falar sobre isso e muito mais, recebemos aqui no Market Makers o presidente e o CEO do primeiro unicórnio cripto brasileiro, com sedes no Brasil e em Portugal e mais de 400 funcionários, Roberto Dagnoni e Reinaldo Rabelo. Bom, muito bem, então, o Roberto Dagnoni é presidente do mercado Bitcoin, chairman do 2TM, holding que lidera o setor de criptoativos na América Latina. Antes disso, foi vice-presidente da B3, da CETIP, onde teve papel central em importantes fusões e aquisições. Atua também como investidor em startups como Neon, Monkey e ProntMed. Já o Reinaldo Rabelo é CEO do mercado Bitcoin desde 2017 e liderou a criação de iniciativas como MB Tokens, MB Startups e MB Pay, posicionando a empresa como referências em infraestrutura financeira baseada em blockchain. Antes, foi diretor executivo da B3 CETIP, onde comandou o projeto de inovação e transformação digital, né? Lembrando, a CETIP foi a empresa que, antes da B3 virar B3, era a BMF Bovespa e se juntou com a CETIP, virando a B3. Bom, apresentados os nossos convidados, vou deixar aqueles 30 segundinhos para a audiência guardar o tostão da voz de vocês. Então, quem que são vocês nas palavras de vocês em 30 segundinhos? Bom, eu sou o Reinaldo Rabelo, sou advogado, né, de formação. Eu fiz carreira, né, uma primeira jornada como advogado mesmo, né, na área tributária.
por 9 anos, né, advoguei para grandes empresas, né, como Gillette, Procter, Pepsi, e fiz a migração para a empresa e para o mercado financeiro em 2008, e trabalhando, né, já na empresa que se transformou na B3, né, anos depois, onde eu fui diretor jurídico, compliance, riscos, né, toda essa parte mais chata, né, de uma Eu não empresa, ia falar isso. ficava comigo, né, e em 2017 fiz mais uma migração de jornada para virar empreendedor, né, então estou nessa jornada aí, sorrindo e chorando, né, e aproveitando essa experiência. Muito bom. E você, Roberto Dagnoni? Dagnoni, né? Danhone, Isso. natural de Blumenau, Santa Catarina. Cheguei na Faria Lima em 2008, quando encontrei o Rei. Eu sou contador de formação, trabalhei em consultoria há bastante tempo, até chegar na Deloitte, e de lá passei para executivo, numa carreira de CFO. Eu passei em algumas empresas até chegar na GRV, que depois a gente vendeu para a CETIP, e Uhum. depois vendemos a CETIP para a BMF, nesses caminhos, e em 2017 saímos e começamos essa jornada aqui no MB. Boa, muito bom. Josu, acho que a chamada do episódio já deixa bem evidente ali que talvez a Faria Lima esteja um pouco atrasada, antiquada. Eu queria saber essa visão de vocês, né? A Faria Lima ainda opera com sistemas analógicos num mercado cada vez mais digital. O que exatamente ela ainda não entendeu sobre blockchain e infraestrutura descentralizada? Boa, vou puxar aqui. A gente vê um atraso mesmo no conhecimento de blockchain, não só de Bitcoin, né? O pessoal fala muito de Bitcoin, mas a gente tem que olhar para o blockchain como um todo. A gente vê o mercado se desenvolvendo bem mais rápido lá fora, e a Faria Lima parece que um pouco num denial mode. E como o José falou, a gente já fez 1 bilhão, né, de crédito tokenizado, somos a terceira maior do mundo, mesmo com a taxa de câmbio jogando bastante contra a gente, né? Mas o mercado, sim, no retail está evoluindo bem, né? A gente está com 4 milhões e 200 mil clientes, 600 ativos listados. Então, ano passado a gente fez mais de 300 listagens. Então, é um mercado muito mais dinâmico que um mercado só de IPO, né? Não, em um ano vocês praticamente passaram o mercado de ações, né? Se considerar as empresas líquidas. Se a gente olhar o mercado de tokenização, né, a gente está sem IPO desde 2021, né, de 2021 até aqui a gente fez cerca de 100 IPOs, né, tokenizados, né, de empresas pequenas e médias, né, então Uhum. existe demanda, existe mercado, apesar de todas as dificuldades, mas dificilmente, né, essa demanda chega no mercado de capitais como ele é hoje, né, ele é muito caro, ele é muito burocrático, ele é cheio de fricções, cheio de desafios, né, para pequenas e médias empresas, e a tokenização dá esse acesso, né, para esses emissores. Mas espera aí, você falou IPOs tokenizados de pequenas e médias empresas. Então, a gente não está falando de criptomoeda de fato, a gente está falando de emissão. De token de equity mesmo. Né? De Então, eu equity, posso, através dívida. do MB, comprar Investir em uma ações. startup, ou em uma pequena empresa. E agora já empresas maiores, né? Nós fizemos, por exemplo, o token do Asas na penúltima rodada deles. E aí o Asas fez essa rodada agora, né, no valuation super relevante. Quem comprou o token ganhou 3 vezes em um ano, né, que deu um salto no valuation. Esse foi um exemplo. A gente fez um token da Gringo um ano atrás, e a Gringo acabou de ser vendida para o Sem Parar. Então A Gringo é o que mesmo? A Gringo é aquele app do motorista. Ah, Que verdade. você paga IPVA. Acho que o pessoal da ANEL tava nesse Isso, investimento, exatamente. né? Verdade. Exatamente. E foi vendida 100% para o Sem Parar agora. Também quem comprou o token teve liquidez. Então a gente vê que tem espaço para uma bolsa de startups, né? Tem muito investimento privado acontecendo e desinvestimento, enquanto o mercado de IPOs está nesse freeze, né? Não só no Brasil, mas lá fora também. Tá, mas o Reinaldo falou uma coisa que falou da fricção de custo. O que na prática, o que é essa diminuição de fricção de custo? Quanto que custa para fazer um IPO tokenizado e quanto custa fazer um IPO tradicional na B3? A gente sempre faz a comparação, né, com
com a emissão, né, e a constituição de um fundo, né? A gente observa, né, que para você fazer um fundo de investimentos, né, você vai ter que contratar quase que 12 intermediários, né, que precisam participar desse processo. E óbvio, né, que eles têm responsabilidades, obrigações, né, eles acabam criando salvaguardas, né, para o próprio mercado nessas etapas, mas são etapas construídas nos anos 80, nos anos 90, né, no período que não é nem pré-internet, né, é um período pré-computador, né, pessoal. Né, então, naturalmente, esses processos parecem se tornar inúteis num mundo que está cada vez mais digital, mais eletrônico, né, sem a necessidade de assinatura de documentos, cártulas, ações em papel, né? Então, o que a gente consegue fazer na tokenização é consolidar algumas dessas salvaguardas, né? Seja numa tecnologia, seja em menos intermediários, né? Então, talvez eu não precise de 12 intermediários para fazer uma captação, né? Talvez 2 intermediários entreguem a mesma governança, né? A mesma segurança para os investidores, a mesma capacidade, né, de fiscalização pelos reguladores, né? E isso naturalmente reduz custo, né? Porque se eu estou tirando intermediários, além de eu reduzir custos diretos, né, de taxas, né, e FIIs que são cobrados por esses participantes, eu também diminuo oportunidades de spread, né, que é o que eu acho que mais machuca o mercado de capitais hoje, né, que são custos que não são tão transparentes, né, para o emissor e para o investidor, né. Então, acho que a tokenização ela encurta o caminho entre o emissor e o investidor, tornando mais difícil você esconder, né, ou ocultar alguns custos nesses intermediários, né? Então, naturalmente, a tokenização acaba entregando uma captação mais barata para o emissor, para a pequena e média empresa, e um yield maior, né, um retorno maior para o investidor na outra ponta, né? E remunerando corretamente, adequadamente, os intermediários que participam ainda desse ecossistema. Mas vocês têm um número médio de quão mais barato fica? Porque assim, cada IPO tem um preço, eu imagino, mas tem uma média aí? Eu acho que varia bastante de operação para operação. Você está falando de um imobiliário, ou de um desconto de recebíveis, ou de um desconto de cartão, ou de um Ou de token de equity. equity. Mas acho que mais do que o custo é um play de acesso, né? Porque tem muita empresa média que não tem acesso ao mercado de capitais, né? E aí sim. você consegue fazer uma emissão de 5 milhões de reais e ela parar de pé. 10 milhões, 15 milhões e não necessariamente, se não for 50 milhões, não justifica o processo, sabe? Então, muitas vezes o que a gente está dando é acesso ao mercado de capitais, mais do que ficar fazendo esse deparo de custos. E aí tem outras simplificações, né? É um mercado que naturalmente é 24/7, então a gente opera qualquer ativo listado lá 24/7, com tickets, né? Naturalmente ele tem um fracionamento maior também, então a gente consegue trabalhar com tickets menores, tanto de emissão quanto de investimento a partir de R$100, e a interoperabilidade, né? O token ele pode ser levado para uma corretora na Europa e você vender lá e receber euros, levar para uma corretora nos Estados Unidos, sem eu ter que fazer um BDR, ADR, né? Fazer uma listagem dupla. O blockchain, como se fosse uma listagem universal. Exatamente. Naturalmente, tá todo mundo, o market makers pode se plugar na blockchain do Bitcoin e começar a vender Bitcoin semana que vem. Tá ali, standard, todo mundo trabalhando da mesma forma com uma bolsa global, né, de um ativo global. E só começando, né? O Bitcoin tem 2 trilhões de dólares só, né? O ouro é quase 18. Então tem uma... Mas se isso é tão bom assim e poderia destravar tanto valor, por que isso não é adotado? Por quem está liderando, digamos, o mercado brasileiro atualmente, onde estão os entraves para isso? É justamente porque você criou uma burocracia ao longo do caminho, ao longo da construção do mercado, e aí, pô, uma vez criada uma burocracia, é muito difícil você destruir ela, desfazer ela, porque tem muitos interesses, e não estou nem falando de interesses escusos, nem nada disso, né? Interesses normais, né? Foram criadas infraestruturas ao redor disso. É nessa linha, assim, o pensamento do porquê isso não é adotado logo de uma vez? Eu acho que é contraintuitivo quem está ganhando provocar a si mesmo, né? A gente vê isso na história da inovação, né? Da criação de startups em setores que tinham um dominante óbvio e acabou sendo derrotado, né? Por
uma nova empresa que surgiu, né? Enfim, são casos que todo mundo conhece, né? De Kodak, de Blockbuster, né? Isso acontece também no mercado financeiro. Por que que eu que estou ganhando, né, nesse ecossistema, eu vou criar um novo modelo de negócio que tira o meu EBITDA, né, que reduz o meu EBITDA, ainda que torne mais eficiente o funcionamento do mercado como um todo, né? Fica difícil você imaginar que o mercado vai crescer e eu vou ganhar talvez mais do que eu ganho hoje, né, com um mercado mais eficiente. Então é contraintuitivo, né? Então sempre o incumbente, né, quem está ganhando no mercado atual, vai reagir, né, vai principalmente colocar riscos, né, criar o cenário de medo da mudança, né? Então, acho que isso tem essa justificativa, mas, né, em mercados mais modernos, né, que adotam de forma mais antecipada as inovações no mercado financeiro, a gente já vê movimentos importantes, né? A própria BlackRock, né, fazendo coro, né, sobre a utilidade de tokenizar, né, o mercado de capitais, o mercado financeiro, né? Então, a gente já vê players eh, tradicionais, importantes, né, em mercados mais evoluídos, né, digamos assim, adotando, né, e fazendo coro a essa nossa tese, né, que a gente defende desde 2019. E não tem uma bala de prata, sabe, José? Tem um avanço regulatório que é necessário, porque é uma tecnologia muito diferente, né? Uma forma de liquidação, só sair de D+2 para 24/7 já é muito diferente, né? Então, acho que tem a evolução regulatória, tem esse sistema de resistência e tem o próprio mercado entender que isso existe, a gente fazer o trabalho de educação também de marketing, de como isso, e aí vai gerando um boca a boca e vai crescendo naturalmente, né? E ano passado não foi só BlackRock, né? Foi Fidelity, os caras já têm cripto na recomendação até de alocação de carteira conservadora, né? Então, assim, cara, Então, eu acho que. acho que tem um pouco de gradually and suddenly que a gente espera que Uhum. aconteça a qualquer momento e a gente tem que estar pronto para essa hora. Eu acho que são pequenas adoções que causam grandes transformações, né? Acho que antes mesmo de ter essa chancela da Fidelity e da BlackRock, já havia alguns estudos mostrando como uma carteira, o Sharpe da carteira melhora Isso, só com a uma inclusão. pequena e não aumenta muito a vol, porque você colocou um Porque pouquinho, você né? melhora o Só que retorno ajustado ao risco, né? Então, isso. assim, para uma carteira de alocador, de fato, fazia sentido. Mas tem ajudado bastante, viu, Salomão? A nossa educação agora, depois que BlackRock entrou, Com e agora a certeza. gente vai em family offices, e aí o principal lá chama o gestor, e o gestor se justifica tudo por que que ele não está em cripto, e aí o dono fala, pô, mas então a BlackRock está errada E você tá e você está certo. E aí A isso tem sido mais constante, tem ajudado quando entra alguém grande assim. agora, a gente sabe que no mercado financeiro tem muita coisa, não só no mercado financeiro, mas o Brasil de maneira geral, é só ver o que acontece nos Estados Unidos, é que há alguns anos acontece no Brasil. E vocês estão falando de que lá fora, imagino que é nos Estados Unidos, a aceitação já está muito mais difundida e aqui ainda está atrasado. Está atrasado por esse delay natural? Vocês acham que esse delay está se fechando, vai se fechar? Ou existem algumas barreiras estruturais dessas jabuticabas brasileiras que atrasam isso ainda mais? Como é que vocês veem esse delay da aceitação entre mercados desenvolvidos e mercado brasileiro? Acho que tem, né, questões estruturais, né? A gente tem um mercado financeiro que é hiperconcentrado, né? Então é naturalmente mais difícil inovar no mercado local, né? Muitas vezes quando surge alguém inovando, né, é rapidamente comprado, né, por um desses players que dominam o mercado financeiro local, né? Então é diferente, né, nos Estados Unidos, que você tem um pouco mais um pouco menos de concentração, né, nesse mercado, então é mais simples, né, aparecer com uma nova ideia de banco, uma nova ideia de corretora, uma nova ideia de bolsa, né? Então acho que tem esse aspecto estrutural, e um outro aspecto é a gente ainda é um ecossistema com poucos investimentos em inovação, né? Então o mercado de VC no Brasil ele é muito pequeno, né, em comparação ao mercado americano, né? Então falta capital, né, para muitos desses empreendedores, muitas dessas startups.
Mas, em contrapartida, né, a gente tem um sistema financeiro que ele é bastante digital já, né, que permitiu a criação, né, e o crescimento de grandes fintechs, né? Talvez a gente tenha no Brasil algumas das maiores fintechs do mundo, né, como Stone, Nubank, né, que conseguiram furar essa barreira, né? Uhum. Então, acho que quando, né, o regulador principalmente cria esse ambiente, né, que permite a chegada de novos entrantes, novas propostas, a gente tem grandes oportunidades de criar, né, grandes players globais, né? E no caso do Brasil e em fintech, né, o Banco Central foi, eu acho que, fundamental, principalmente com a criação, né, das regras de instituição de pagamento, que permitiu Depois que SCD, né? depois SCD, SEP, né, enfim, E agora chegando o Drex. foi criando esse ambiente que facilitou a criação de novas empresas no mercado financeiro, e por serem reguladas, né, acabaram também facilitando a atração de captação, de investimentos, né? Então, se não fosse isso, eu acho que dificilmente a gente teria, né, Nubank, Stones e afins, né? Agora, Acho que o melhor exemplo é o Pix, né? Porque a gente tinha uma falsa sensação de que a gente estava bem atendido com o TED Doc, lembra? uhum, verdade. Pô, a gente usava o TED Doc como um super exemplo, né? Chega rápido, o dia inteiro, né? E a gente tá com um gráfico que TED Doc, cartão, boleto, não caiu o volume. Só que o Pix está chegando em 20 bilhões de transações por trimestre. Então isso mostra como tinha demanda para um sistema melhor, barato, que você consegue fazer um centavo 24/7. A gente acredita que o Drex do Banco Central, né, acho que pode entrar nisso, é um caminho para capital markets na mesma linha, entendeu? Que a gente acha que tem uma demanda reprimida pelo modelo anterior, que a hora que o blockchain estiver plugado, né, no Banco Central, a gente vai ver um destravamento para PJ parecido com o efeito que foi o Pix para PF. Pensando no quem está ouvindo a sigla pela primeira vez, né? O Pix, acho que todo mundo já usa, super Isso. familiarizado. O que que é o Drex? O O que que é essa Drex, iniciativa que pode ajudar tantas o, os CPF, os o Drex é CNPJs? o nome fantasia da CBDC, que é o nome técnico, né, que é um real digital ou um currency digital do Banco Central. Tem 130 países trabalhando nisso nesse momento e o projeto do Banco Central do Brasil foi eleito um dos melhores do mundo. Então é muito legal porque, então vamos lá, né, um real digital, só que o Banco Central não fez ele só como uma moeda digital, mas fez como esse rail para todos os players do mercado se plugarem no Banco Central em blockchain 24/7. Então pensa que as margens podem ser mais eficientes, né, porque você não tem final de semana inteiro travado numa posição. O Banco Central usa muito exemplo de venda de veículo, onde você tem que ir lá e assina o DUT e eu te faço o Pix, né? Uhum. Casa também, vai lá no cartório, assina que eu transfiro, não, transfere que eu assino. Essas coisas onde tem o que a gente chamava na CETIP de DVP, que é Delivery versus Payment, quando tem alguém no meio, né, fazendo essa validação e troca, o smart contract ele promete e já resolve em muitos casos isso, né? Se o Salomão pagou, Josué entrega e está feito tudo eletronicamente. Então o Drex ele deve expandir bastante e melhorar muito esse delivery versus payment, controle de margem e tá na fase 2, já está bem avançado, agora está na fase dos pilotos e dos 13 pilotos, 4 nós estamos participando, então a gente está bem ativo lá nesse Real Digital. Ah, bem legal essa iniciativa. Agora, só para voltar um pouquinho ali, você comentou um pouco antes vocês andando aí pela Faria Lima, né, falando com multifamily offices e tal. Onde que vocês enxergam que tá, digamos, ou o ruído em relação à blockchain, em relação à descentralização, ou então a resistência que as pessoas ainda têm sobre isso? Onde que vocês realmente acham que, tipo, pô, se a gente destravar isso daqui, é ignorância das pessoas ou não? É um medo do novo, de, pô, tô acostumado com isso daqui, cara, não vamos mexer nisso. Onde que vocês realmente enxergam que está essa resistência em adoção dessa nova tecnologia? Acho que tem um pouco de desconhecimento mesmo, quando a gente chega assim, em muitos lugares não sabe a diferença de Bitcoin e blockchain, né? E aí
E aí o que a gente tem feito muito é reuniões de nivelamento, assim, pô, coloca 20 pessoas na sala, fica lá 2 horas fazendo Q&A, porque se não tem um nivelamento lá na casa, seja uma gestora, né, um family office ou até um banco, é muito difícil, né, porque tem um diretor que entende, o outro não entende, aí um cara tá puxando, o outro tá jogando contra. Então a gente ainda tá muito nessa fase de nivelamento, mas acho que tá bem melhor, assim, em 2021, que a gente teve aquele boom de cripto, né, teve um retail muito forte, mas era muito pouco CEO, gestor de family office chamando a gente. E agora nós estamos tendo muito desse tipo de ligação. Pô, você pode vir aqui falar de cripto pra gente, porque tem muito cliente meu pedindo e tem uma transição geracional também, né? Às vezes o cliente lá do family office, o herdeiro, né, que já está com 30 e poucos anos, quer investir, o pai não quer, vai no o family office não sabe explicar. Então acho que está agora acelerando mais esse processo, mas ainda a gente ainda encontra um pouco de preconceito, umas frases que seriam dignas de 2018, assim, é só pirâmide, é só scam, né, e aí a gente mostra BlackRock, né, não é scam, né, Uhum. o ETF da BlackRock atingiu 10 bi de dólares em 7 semanas. Então, um recorde mundial de ETF. O recorde anterior, o de ouro, levou 2 anos para bater 10 bi de dólares. Então, mostra o quanto, né, o apetite institucional já existia e quando destravou. E agora teve uma mudança grande de governo lá, né? De um governo anti-cripto para um governo Pró-cripto, pró-cripto nos sim. Estados Unidos. Então, evoluiu isso tudo com todo o headwind de SEC, CFTC. Acho que agora com essas casas ajudando nos Estados Unidos, a gente vai ver uma aceleração maior. E o, Quando a gente fala de anticripto e pró-cripto, não é nem ideologia nem nada, é que no governo anterior era quase que uma caça às bruxas, né? Isso. As É, empresas sendo processadas. acho que teve uma desilusão, né, do próprio governo, né, que tinha uma ligação, um apoio, né, do fundador da FTX, que foi o maior financiador, né, da campanha, né, do governo, né, e acabou se mostrando uma fraude, como na maioria dessas exchanges globais mágicas, né, que conseguem fazer tudo de uma forma excepcional, né? Não existe mágica no mercado financeiro. Provavelmente essa mágica está acontecendo com o seu dinheiro, né, Uhum. e não com a inteligência das pessoas que estão liderando, né? Então a FTX foi um caso desse, gerou muito abalo, né, dentro do governo e o Gary Gensler, por exemplo, que era o chairman da SEC, era um cara totalmente pró-cripto antes de entrar na função, né, e virou anticripto, né, querendo considerar tudo valor mobiliário, querendo que todas as exchanges se adaptassem ao mercado tradicional, então inviabilizando a inovação. Então acho que foi um movimento muito mais provocado por esse abalo da quebra da FTX do que por uma mudança de pensamento sobre o ecossistema. Hum. Né? E essa nova gestão, né, eu acho que é importante aqui, né, que além da SEC, CFTC, OCC, né, todos esses órgãos que controlam elementos do mercado financeiro de capitais, né, hoje eles são liderados por pessoas que tinham cripto, tinham investimentos em cripto, acreditam na tecnologia para revolucionar o mercado financeiro de capitais, né, então é um impulso muito grande à inovação, né, usando essa tecnologia. Porque acho que esse é um ponto super importante, né, até tocando na provocação do Josué, né, ainda é muito sobre tecnologia, né, e deveria ser. Né, muitas vezes a gente se apaixona pelo preço do Bitcoin, por ganhar bastante dinheiro, né, com o crescimento do Bitcoin, mas tudo é uma aplicação de uma tecnologia que revolucionou a experiência digital. Né? Com o Bitcoin, ele trouxe para o mundo digital a oportunidade de você deter um arquivo e esse arquivo ser único. Quando, na verdade, a experiência anterior é que aquele arquivo digital ele poderia ser copiado, apagado, reprocessado, né? E o Bitcoin criou uma tecnologia que impede essa duplicação, reprocessamento, né? E apagar, né, o ativo digital. Né? Então, as aplicações têm surgido, né, a maior delas em stablecoin, né, e acho que isso vai ser impulsionado, né, com essa nova
dinâmica de reguladores nos Estados Unidos, né? Acho que a gente vai ver cada vez mais aplicações surgindo a partir dessa mudança de governo. O CFTC chegou a mandar os bancos fecharem as contas das corretoras, os grandes bancos. Então, as corretoras grandes lá tiveram que trabalhar com bancos regionais, bancos de segunda linha, e mesmo assim atenderam mais de 100 milhões de americanos. Então agora vai ter um pêndulo, né, e está tendo uma volta. Então tinha muita ação judicial, mas sem uma regra, né? Processava uma corretora dizendo, esse token é valor mobiliário, e processava outra com outro token, mas as duas tinham os dois. Então você via que não tinha. Então gerava uma insegurança jurídica, tanto para os protocolos quanto para quem operava Investir. em infra do mercado. Então acho que vai ser uma mudança, está sendo já uma mudança bem relevante, né? O governo americano já declarou até reserva estratégica em Bitcoin, né? Que foi era uma promessa de campanha e as promessas estão sendo cumpridas. Bom, eu acho que seria legal aqui. Eles estão falando agora com a Faria Lima aí no Market Makers e também falando com os investidores que também ficam muito interessados. Vamos endereçar essa questão então do que é o Bitcoin e a blockchain, porque aí a gente deixa isso daqui gravado, Eu ia registrado, até né? falar isso, né? Você falou das perguntas de nivelamento. Pô, vamos nivelar então a nossa audiência aqui. Quais são os temas mais importantes para nivelar? Vamos. Acho que o Bitcoin hoje está sendo categorizado como uma commodity digital, acho que muito parecido com um ouro digital, 2 trilhões de dólares de market cap, tem mais de 14 mil ativos digitais mapeados. Com os nossos 340, a gente cobre 90 e poucos por cento do market cap. Então, hoje, os top 90% de market cap estão em 300 e tantas moedas e você tem muitos outros challengers ali atrás. Acho que o Bitcoin, como o Rei falou, né, além dessa imutabilidade, ele tem um lastro finito de 21 milhões de unidades e 93% já está na rua. Então, falta minerar, né, que é o termo que se usa para os novos Bitcoins que são processados, falta minerar só 7%. E só os ETFs americanos estão consumindo ano passado 3 vezes a mineração nova. Então, essa demanda maior do que a oferta nova está agredindo o livro e causou, ano passado, essa subida de preço. Nos últimos 12 anos, 9 anos, ele foi o ativo que mais valorizou contra todas as classes de ativo. Aí algumas pessoas falam, mas pô, nos 3 anos que perdeu, Foi útil. perdeu bastante, né? Perdeu bastante, mas no acumulado desse Sim, período, ele muito. também é vencedor. E aí uma pequena alocação causa esse benefício, né, no Sharpe, onde acho que os fundos estão capturando isso agora. E aí, putz, falando de blockchain, acho que tem várias aplicações, né? Cada protocolo tem a sua finalidade, né? Então, quando você pega o Ethereum, que é muito famoso, ele é totalmente diferente do Bitcoin. O Bitcoin tem essa característica de reserva de valor. O Ethereum, Solana, característica de smart contract, né? Então, é uma tecnologia que as pessoas usam para criar outras aplicações. Uma outra categoria bem famosa é a Utility Token. Estava falando aqui dos tokens de futebol, né? Tipo um fan token que você compra X tokens e você pode interagir com o clube conforme a quantidade de tokens que você tem. Você pode votar no uniforme, votar na compra de um jogador, ter acesso a ingressos. Então, esses tokens que eles vêm com um pacote de benefícios, vamos dizer, como se fosse o programa de fidelidade do futuro. O que muda, né, do fidelidade cartão tradicional para o token é que ele é negociável. 24/7 e o valor dele oscila. Então, se você pensar que o clube vai bem e tem ali de novo, né, uma quantidade finita de tokens, ele pode ter uma apreciação de preço se tiver mais demanda por aquele token. Você traz uma transformação digital de qualquer ativo. Essa sala aqui podia ser representada por um token, ou por 1000 tokens, ou por 1 milhão de tokens, e receber dividendos do aluguel do estúdio, né? Então, esse tipo de utilidade para qualquer tipo de ativo é algo que a blockchain permite. Aí você tem investimento fracionado em arte, em adega de vinhos, aí você vai tendo várias utilidades de trazer liquidez para ativos que até então não tinham liquidez, porque eles
não estão em nenhuma plataforma para receber um bid e um ask. Eu acho que o Roberto falou de algumas aplicações, né? Se a gente for para maior aplicação, né, a gente tem a stablecoin, né, que é o uso, né, dessa tecnologia para transformar o dinheiro. O Bitcoin nasceu com essa proposta, né, de ser o novo dinheiro, né, o novo meio de pagamento, mas não se mostrou viável, né, a operação, né, dentro da rede do Bitcoin, ela é bastante cara, né, então a gente tem hoje sistemas de pagamento que são mais baratos e mais rápidos do que o Bitcoin em si, mas essas novas redes, né, como Ethereum, Solana e afins, né, elas permitiram a criação de uma stablecoin, né, de um token que representa uma moeda oficial, né? Então a mais famosa delas, né, a maior delas é a USDT, né, criada pela Tether, né, que um token representa sempre $1, né? E é interessante, né, observar esse caso de uso porque ele mostra claramente, né, que é mais barato, mais fácil, mais simples pagar, né, operações, principalmente internacionais, né, usando USDT, do que usar o SWIFT, né, que exige, né, além de faltar um pouco de transparência, né, você nunca sabe se você está comprando o dólar no preço certo, né, você nunca sabe quais são as taxas que você tem que pagar, né, então é bastante desafiador. Demora bastante, né, para você executar uma transferência internacional, né? Você tem muitas vezes aí agendas de D+2 para você fazer uma transação, né, usando o Swift, né? E usando a stablecoin você faz imediatamente, sem spread, né? E é um custo muito mais barato, né? Acho que tem sido até usada por players que atuam nesse ecossistema, né? O PayPal, por exemplo, tem a sua própria stablecoin, né? Enfim, aqui no Brasil o BTG tem a sua própria stablecoin em dólar, né? Então acho que cada vez mais a gente vai ver esse uso, né, de stablecoin sendo ampliado e alcançando o mercado tradicional também. Começou, obviamente, né, utilizada por players do mercado cripto, né, que principalmente arbitradores, né, traders, né, que operavam em diversas exchanges no mundo inteiro e precisavam fazer transferências, né, de valores entre essas exchanges, mas hoje já funciona no back-end, né, de operações de câmbio tradicional, né, enfim, barateando essa ferramenta que hoje é o Swift, né, substituindo, na verdade, o Swift por essa nova experiência em stablecoin. Pode ser tanto para uma exposição, quero comprar dólar, né? Você compra dólar e segura esse dólar para uma viagem ou para um investimento que você quer fazer. Hoje já tem esse USDT remunerado, então USDT rendendo USDT mais 5, USDT mais 4, simplesmente comprando ali no MB, você compra e remunera ele. E esses usos de remittance, né? Pô, vou mandar dinheiro para minha filha que está em Portugal e pagamentos também, né, pagamento de importação, recebimento de exportação, além do, como o Rei falou, dessa movimentação de dinheiro entre corretoras também. Mas o USDT e o USDC são muito grandes, né? Então, quando o pessoal fala, pô, qual é o maior case de tokenização de sucesso? Tokenização do dólar, né? E no Brasil a gente tem um token de reais também, que chama BRL1, né? Então você consegue transferir reais do MB para uma outra corretora usando esse sem ir para Fiat, né? Sem acessar a conta bancária. Qual que tá o tamanho desse hoje? A gente lançou faz um mês. Ah, faz um mês. Faz um mês. É um consórcio com 4 corretoras, então é legal que já está listado nas 4 e o objetivo é facilitar a vida dos clientes, porque né, se no final de semana às vezes tem um limite de Pix, né, ou ele está sem Fiat, ele consegue transitar entre nós usando a BRL1. Mas dá para usar a referência aqui desses principais players de stablecoin do mundo, né? A Tether, no ano passado, né, anunciou, né, um lucro de cerca de 15 bilhões de dólares, com 200 pessoas, né? É uma das empresas que tem o maior lucro por colaborador do mundo, né, em todos os setores. A Circle, que emite o USDC, que é um competidor da Tether,
está anunciando um IPO, né, nos Estados Unidos, né, está esperando aí a melhor janela, fazendo só stablecoin. Eles fazem dólar, euro, né, mostrando a relevância, né, dessa aplicação. E saindo do. Vai falar. Não, eu só tinha uma dúvida. Esse lucro é gerado apenas pela... Float. O, Pela negociação? não, Pelo pela- float. cada USDC tem um lastro de $1 Ah, certo. em um banco, né? Então é o float dessa reserva. Ah, Para tá. você emitir um stablecoin, Tava tendo até uma questão sobre isso, que algumas estavam meio que alavancadas, né? Que não tiveram alguns casos de stablecoins que não tinham esse lastro certinho, né? eu acho que essas duas, né, eu acho que elas já passaram aí pelas provas de fogo, né, enfim, então elas são as stablecoins de maior referência, né, no ecossistema. A Circle opera, né, nos Estados Unidos, né, seguindo quase que todas as regras ali aplicáveis à emissão de moeda eletrônica, né, então eles de fato têm ali o lastro mais do que 1 para 1, né, tem um excedente, né, de collateral para garantir que aqueles tokens têm um fundamento. Mas basicamente, né, a receita vem, como o Roberto falou, do float, né? Então, para você emitir um USDC ou um USDT, você tem que colocar $1, né, na conta da Circle ou da Tether. E a partir desse $1, né, a remuneração fica com as empresas, né? E aquele token passa a representar aquele dólar que foi guardado, custodiado no banco, né? Normalmente através de bonds, né, americanos, né? A Tether, por exemplo, é a 7ª maior detentora de dívida americana, né? Acima de muitos países, né? Então esse é o tamanho da relevância. 15 bi de lucro fazendo só float, muito. Muito. E agora já tem stablecoins que estão repassando um pouco desse float para o cliente, né? Então a gente vai ver bastante concorrência nesse mercado também. Mas talvez o caso que você está lembrando, José, foi quando a Circle estava com parte do lastro no Silicon Valley Bank. E aí o Silicon Valley Bank deu aquela patinada ali no final de semana, foi salvo, e aí deu um depeg na cotação, né? Porque o pessoal estava meio que vendendo mais barato do que o dólar valia, e salvou o Silicon Valley Bank e rolou de novo, mas foi por conta do... Entendi. Ou seja, de o onde tava lá. problema foi do sistema bancário tradicional e não da stablecoin em si, né, porque, enfim, a reserva estava no Silicon Valley, né, e teve aquela crise que eles estavam em ativos de muito longo prazo, né, e a taxa de juros começou a aumentar. O BRL1, no caso, é uma iniciativa de vocês. Junto com outras 3... Mas quem que tem que, no caso da Circle e tal, tem uma empresa, né, que faz essa gestão desse ativo, né, para poder fazer essa compra, essa paridade. A Circle começou igual o BRL1, né, como um consórcio, que a Circle era, na verdade, um exchange, que junto com outras exchanges nos Estados Unidos criaram, né, essa stablecoin em dólar, né, só que ficou tão relevante que acabou do consórcio virando uma empresa independente, né, e dedicada somente à emissão de stablecoins. Do consórcio, a empresa se constituiu para poder fazer o gerenciamento disso. Entendi. Então, é possível, né, que a gente viva a mesma experiência com a stablecoin real, né? Talvez, se a relevância se tornar maior, né, o consórcio que hoje é feito com o MB e mais 3 players, né, se torne uma empresa, né, totalmente independente. Vamos partir para um exemplo prático dessa questão da tokenização? Acho que foi bem interessante a gente comentar aí o caso dos times de futebol, né? Acho que aí vai ficar... isso, mas não queria fugir tanto. Fala, o Salomão vai falar de futebol. Mas é porque eu acho que todo mundo vai falar de stablecoin, e a gente tá entendendo, né, stablecoin, mas se falar de futebol, acho que vai ficar mais claro ainda, Eu ia perguntar né? quantos times de futebol estão adotando isso? No caso do utility token, né, a gente tem vários clubes no mundo que acabaram adotando, né, essa experiência, e uma empresa se destacou mais, né, que é a Socios.com, que criou um próprio blockchain, né, que é o Chilis, e trouxe para a plataforma clubes como o Barcelona, o Inter de Milão,
Roma, né, e clubes brasileiros também, né, o Vasco, Flamengo, Corinthians, todos eles têm também a sua experiência tokenizada. Então, do ponto de vista de utilidade, né, a gente tem alguns casos de uso no futebol, mas também, né, alguns clubes de futebol, né, acabaram percebendo a oportunidade em outros segmentos, como tokenizar alguns recebíveis, né, que foi o caso que o MB liderou, né, foi pioneiro. A gente fez primeiro com o Vasco, né, que na época tinha a KPMG, né, fazendo consultoria no clube, né, e a gente tokenizou o mecanismo de solidariedade da FIFA, do Vasco, né, então a gente elegeu ali 12 jogadores formados pelo clube, né, o Felipe Coutinho, o Paulinho, e a gente tokenizou os direitos do clube de ganhar o mecanismo de solidariedade da FIFA, né, o clube formador, ele ganha até 5% de transações subsequentes com aquele jogador que foi formado na base do clube. Então foi esse direito que a gente tokenizou, né, no Vasco e no Santos, né. No Santos, por exemplo, a gente tem, né, o Neymar, né, como um dos jogadores que rendeu bastante retorno, né, para o token holder, né, porque ele acabou sendo transferido, do Paris Saint-Germain para o time da Arábia, né, então só aí foram cerca de 18 milhões de reais que foram pagos para os token holders, né, decorrente desse mecanismo de solidariedade que o Santos tinha direito. Mas esses tokens são referentes ao jogador e não a qualquer cria da base do Santos ou do Vasco. São Não, jogadores específicos. os jogadores específicos, né, a gente optou por fazer assim, né, Uhum. o clube poderia fazer algo mais recorrente. Porque aí seria algo meio perene, né? Exato. Então a gente acabou, os clubes, né, junto com a gente, né, escolhendo alguns jogadores de maior destaque, né, até para gerar mais atratividade Sim. pro token, né? Como a Então, do Santos eu compraria isso aí, porque, pô, cada 10, 15 anos surge ali um Neymar, um Diego, sempre tem algum jogador ali que No do Vasco tinha Felipe desponta. Coutinho, né, que também gerou. o Felipe Coutinho gerou bastante retorno também, né? Ele acabou sendo transferido, né, do Barcelona para o Bayern de Munique, para o Aston Villa, né? Então gerou bastante retorno para o token holder. E no Santos a gente tem alguns jogadores que provavelmente vão gerar retorno ainda, né? A gente tem o Yuri Alberto, por exemplo. Ah, o Yuri Alberto tem token dele? Pô, isso aí. Os direitos do mecanismo de solidariedade do Santos, né, não é um acordo com o jogador, né, é com o clube, né, que tem esse direito que ele acabou cedendo, né, esse direito para a constituição do token. Então, são jogadores que têm esse vínculo com o clube. Né, Yuri Alberto, o Gabigol, o Bruno Henrique, enfim, vários jogadores formados ali na base do Santos compõem essa cesta de 12 jogadores. É um token do Da direito sexta. Dos 12. Tá. Dos Tá, 12. entendi. Então, só pra ficar claro que eu... Qualquer trade que tiver daqueles 12, o dinheiro que a FIFA pagaria pro clube, ela paga pro token. Entendi. Porque o Entendi. token comprou esses recebíveis lá atrás e foi uma antecipação desses recebíveis, né, de algo que o clube só ia receber no futuro. Ele conseguiu antecipar o caixa. E aí fica um ticker lá? Como um é que é? ticker. É um ticker? Qual que é o ticker? O do Vasco é. Vasco 01, acho. Vasco 01. E aí ele fica sendo negociado dentro do MB. Isso. A pessoa Isso. entra lá e tá sendo negociado como um ativo mesmo, que ele pode comprar e vender a hora que ele quiser. Exatamente. Nesse caso, a gente teve a preocupação, né, junto com a KPMG e o Vasco na época, de fazer uma consulta à CVM, né, porque a gente tinha dúvida também, né, se esse ativo não era um valor mobiliário, se a gente não estava infringindo nenhuma regra, né, do regulador, né, e a gente obteve ali uma decisão dizendo que de fato não era um valor mobiliário, que era só uma cessão de crédito, né, uma cessão de direitos. Então, esse ativo ele é negociado livremente na nossa plataforma. Entendi. E quando entra, tem distribuição de dividendos? Como que esse dinheiro chega Como é que funciona? A estrutura, né, da operação, né, é de queima parcial dos tokens para pagamento do retorno equivalente ali ao mecanismo de solidariedade de uma transação existente. Mas porque queima o token e o ativo, e aí acontece a valorização dele ou não?
Não necessariamente, porque esse é um cálculo bastante complexo, né? A gente, quando constituiu o token, acabou trazendo a própria KPMG, né, e uma consultoria vinculada a professores da FGV, né, que construíram a lógica de cálculo desse token, né? Porque a gente está falando de um ativo que ele tem um impacto da moeda, né? Porque essas transações normalmente são em euro. É, é, tem impacto relacionado à idade do jogador, ao clube onde o jogador está, né? Porque se eu, por exemplo, no Santos tem o Rodrigo, né, que faz parte dessa cesta, mas que é um jogador que está no Real Madrid. É difícil alguém comprar um jogador do Real Madrid, né? É muito mais fácil comprar um jogador que está no Estoril, em Portugal. Então, tem um cálculo relacionado a onde o jogador está atuando, a idade do jogador, a posição do jogador, né? Então, é um cálculo bastante complexo para chegar numa estimativa de valor e depois trazer a valor presente, né? Então, isso que os clubes, junto com essas consultorias, acabaram fazendo, né? Então, Mas se é simples acontece... como dividendo, né? E, assim, o token representa o lastro, né? Se o pagamento que vem é pago para os token holders, né? Então é semelhante a um dividendo da... mas o valor, né, depois do pagamento, né, Isso. ele depende de uma revisão dessa análise, né? Então, no caso do Santos, se a gente considerar o Neymar como o principal jogador dessa cesta, ou já foi o principal jogador dessa cesta, ele já está chegando numa idade que dificilmente ele vai ter uma transação relevante. Na verdade, agora ele está com um passe livre, né? O próximo contrato dele nem vai ter uma transação relevante, né? Então, todos esses elementos têm que ser considerados aí para definir o preço da negociação. Entendi. Daria pauta pro Sports Market Maker isso aí. E ó, antes de começar o papo, eu abri minha conta aqui no MB, né, pra ir ativando. E aqui, ó, o primeiro token que eu comprei tá aqui. O Token do Vasco. o Vasco da Gama Fan Token. Esse é o melhor, né? Enfim. É o melhor? Esse é o melhor. Eu tava sentindo assim, pô, mas Coincidência, né? Ele falou primeiro o Vasco que o Flamengo, aí falou do Vasco. Vocês são vascaínos? Temos esse péssimo hábito. Sim. Bom. Um sergipano e um catarinense vascaínos, né? Mostra que o Vasco é um clube nacional. Na verdade, é um clube global, né? Enfim, a gente tem vascaíno no mundo inteiro. É um grande time, então é muita admiração pelo Vasco. Uma das maiores derrotas da história do Palmeiras foi pro Vasco, mas também já vi Felizmente, há muitos anos atrás, né? Sempre falo que o vascaíno é o melhor empreendedor e o melhor marido, né? Porque é fiel e é resiliente, né? Então... Perseverante demais o Vasco, é realmente muito bom. E que mais vocês já tokenizaram lá, assim, de ativos interessantes ou que consigam ilustrar o que realmente tem de potencial em tokenização? A gente tem experiências com música, né, com direitos relacionados à música, né? Então a gente tem uma parceria com a Music, que está tentando organizar esse ecossistema, né? São vários participantes, né, no mercado de música, cada um com um pedaço dos direitos, né, e uma operação que ela está não distribuída, né, mas ela não é interoperável, né? Então você tem que ir em vários lugares para juntar, né, os direitos autorais que têm que ser pagos pro criador da música, né, pro executor da música, né? Então algumas empresas estão tentando organizar melhor esse mercado, né? E a gente começou a fazer algumas experiências na nossa base de tokenizar alguns dos direitos, né? Então a gente já fez dois cases, né, de músicas que foram bem sucedidos, mas em volume ainda muito pequeno. Então é um setor que a gente acha que vai aproveitar muito, né, da tokenização, mas ainda tem um processo de organização do ecossistema. A gente chegou a fazer, né, na época do boom dos NFTs vinculados à arte. A gente fez investimento em algumas startups que estão ainda nesse desafio de organizar, né, o mercado de artes, né? No mercado de artes também tem essa regra que existe no futebol, né, de direito de sequência.
né? Então, um artista que pinta um quadro, né, e se esse quadro for negociado depois, ele tem direito até 5% do valor dessa transação, só que ninguém recebe porque ninguém controla, né? Então, tem algumas empresas tentando organizar esse mercado de artes, né, e é totalmente tokenizável, né? A gente já mostrou isso quando a gente fez nessas operações com NFT, e a gente gosta muito do mercado de esportes, né? Então, a gente fez, né, um token, por exemplo, da carreira do Emo Fittipaldi, né, que é o filho mais novo do Emerson Fittipaldi, que está começando a sua jornada, né, com expectativa de chegar na Fórmula 1, né? Então a gente fez um token para conectar, né, os incentivadores e apoiadores, né, do mercado de automobilismo com a carreira do Emo. Então a gente acha que esses mercados, né, que hoje são muito pulverizados e distribuídos, eles podem ser consolidados, né, por estruturas que organizem o funcionamento do ecossistema, né, e tem a saída ali com a tokenização para captar recursos, né, para acompanhar os recebimentos e ganhos desses ecossistemas. Acho que esses são cases mais. E acho que tem os cases tradicionais também, né? De real estate, precatórios, cotas de consórcio. A gente fez um token com a RAP de pré-pagamento do motoboy, né? Que é uma espécie de risco sacado. Acho que tem dívida corporativa com garantia de recebíveis, tem todos os tradicionais também. E quando a gente olha real estate, acho que é o exemplo que o mundo inteiro usa muito, né? Como, poxa, em vez de você compra um apartamento como investidor, né, você está comprando aquela unidade, lá no final você tem que escriturar, colocar no seu nome e depois vender, né? Acho que seria muito mais fácil você comprar tokens que representam X metros quadrados, lá no final vende e você recebe o retorno, você não está comprando para escriturar e ter uma unidade, né? Você só está comprando para lá no final vender e ter o retorno. Então, e se você pudesse comprar 1/10 de 10 unidades e diversificar o seu risco, né, em vários prédios, várias incorporadoras, ao invés de comprar uma unidade só, se der um problema naquele prédio você perdeu tudo, seria também muito mais inteligente, né? Então, acho que esse investimento fracionado no real estate, né, mais distribuído, vai pegar também. Acho que tem várias conversas aí com incorporadoras para ver como que a gente estrutura isso. Eu acho que o maior volume, né, do que a gente faz tá em operações próximas do mercado tradicional, né? A gente, em 2019, né, começou com precatórios, né, a gente tokenizou, né, alguns precatórios e levou isso pro mercado, né? Então é um ativo que até hoje é difícil acessar no mercado tradicional, né? Eu não consigo investir em precatório, né? Precatórios são investimentos muitas vezes concentrados nas próprias tesourarias de grandes players, de Sim. bancos, né? Não é acessível, né, para o investidor normal, né? Então a gente conseguiu democratizar acesso a um ativo de high yield. A gente, depois disso, foi tokenizando recebíveis um pouco menos polêmicos, né, do que o precatório, né, como as cotas excluídas de consórcio, duplicatas, operações de recebíveis de cartão de crédito, né? Então a gente acabou cunhando, né, essa nomenclatura da renda fixa digital, né, que é uma nova forma de Uhum. acessar renda fixa, né, principalmente de pequenas e médias empresas, normalmente não disponíveis no mercado tradicional. A gente focou, né, nesses ativos alternativos para criar, né, esse ecossistema de uma nova renda fixa, né? Mas acho que o precatório é um bom exemplo, né, que a gente teve, por exemplo, uma família lá que teve um inventário, tinha 50 milhões em um precatório e precisavam de 5 milhões. Foi tentar vender no mercado, o mercado só compra o precatório inteiro, com 50% de deságio. E assim, cara, eu não posso perder, eu não quero perder 50% do ativo da família, porque eu preciso de 5 milhões para resolver o inventário. A gente tokenizou o precatório inteiro e ele é como se fosse um IPO do precatório. Uhum. Você tokeniza ele inteiro e você vende o quanto você quer. E aí a gente É. vendeu só os 5 milhões lá que a família precisava, também com deságio, né, porque é um título futuro, mas um deságio numa parcela muito menor.
Depois de um ano, ele poderia ir lá e vender mais 5, vender mais 5. E o precatório estava ali dado como garantia, né, dentro de uma SCP ou de uma SPE com toda a segurança, mas sem a pessoa perder o ativo dela inteiro. É isso que o fracionamento, né, da tokenização permite. E quando fala de música, né, de royalties futuros, sempre que tem essa expectativa futura, né, de você trazer isso a valor presente e dar liquidez e resolver algo. Você pega um artista que está, né, um músico que está com 80 anos, poxa, ele pode resolver esse futuro agora, né, fazer uma operação, resolve a herança toda em vida e deixa os token holders, que pode ser talvez os fãs, né, que vão comprar aquilo e vão ganhar os dividendos os direitos autorais, né, da música para sempre. Então traz bastante dinamismo, né, Traz dinamismo e mais que isso, né? Traz um benefício para a sociedade, sabe? A gente fala muito, já falou em outros episódios, sobre o propósito de investir em alguma coisa. Pô, óbvio que nós, como investidores, a gente quer investir para ganhar dinheiro, mas o propósito ajuda a motivar não só o investidor, motivar as empresas que são investidas, enfim, você ter um propósito válido, né? Alguma coisa concreta que traz um benefício para a sociedade. Pô, isso aí, você resolveu a vida de uma pessoa. Cota de consórcio é um exemplo que acho que as pessoas conhecem muito mais do que precatório, né? Então, o que acontece com consórcio? Às vezes você compra e paga um ano e perdeu o emprego, teve algum problema, parou de pagar. Você tem uma reserva ali daquele um ano, você só recebe o dinheiro no final do plano. Daqui a 5 anos, se for um plano de imóvel, às vezes depois de 10 anos. Então tem empresas no mercado que compram esse um ano que você já tinha pago. E o que a gente faz? A gente agrupa milhares dessas cotas, tem muita cota excluída, muita gente para de pagar no meio do caminho. Agrupa essas cotas, faz um token e o desconto que foi dado para a pessoa na compra vira o yield de quem está investindo no token. E dá dinheiro, a pessoa não vai ficar 5, 10 anos esperando para receber o que ela tinha pago. Então, realmente são arranjos, né, que trazem um benefício muito legal para quem está com um ativo bom, uma cota de consórcio, né, da Porto, do Itaú, assim, super segura, mas não tem liquidez e é um dinheiro que a pessoa precisa. Eu acho que tem dois grandes achados na tokenização, né, que é monetizar ativos ilíquidos, isso que a gente está falando, né, são ativos que a pessoa ou a empresa tem e ela não está conseguindo liquidez, muitas vezes acabam indo para linhas de empréstimo muito mais caras, né, tendo um ativo para usar. Então, acho que esse é um elemento importante, né, que a tokenização resolve. Bom, mas fazendo esse tipo de operação de tokenização de ativos como precatório, essa questão do consórcio, eu acredito que vocês também estão tendo que desenvolver algum tipo de análise de crédito para conseguir fazer isso. Tem que ser feita uma análise para vocês conseguirem tokenizar esse tipo de ativo? Como é que funciona isso dentro do MB? Sim, é normal. A gente criou uma área de DCM, de originação, estruturação, comitê de crédito, estabelecimento das garantias, escrow account, muito parecido com o mercado tradicional, porque tem que avaliar, né, num precatório a qualidade da garantia, nas cotas de consórcio também, transferência de titularidade. Então acho que a análise de crédito é a parte que menos muda, né? Muda mais o front de tamanho de operação, prazo e o tradability. Mas por tokenizar, a facilidade está aí, em você conseguir tokenizar o ativo. Sim. A parte do risco seria igual para um banco grande, para vocês, tem que fazer o Exatamente. mesmo trabalho, só que vocês conseguem, às vezes, pegar operações ou fazer estruturações que o banco não conseguiria fazer. O que não conseguiria, o que não tem interesse pelo tamanho da operação. Entendi. Aproveitando essa resposta, trazer uma provocação aqui. A gente usou os termos, né? Você falou de Kodak e Blockbuster, né? Pô, você quando já é a empresa que está na posição de liderança, você está muito mais preocupado em preservar isso do que mexer em algo que está ganhando. E acho que é um comportamento humano, não é eu acho que até preservação da... né? Você está no quentinho lá na caverna, você não quer ficar desbravando, né? Eu acho que é um comportamento bem natural ali, pensando uma coisa meio instintiva de sobrevivência.
Mas vendo o que vocês estão fazendo, não dava para o sistema tradicional fazer isso? É, é falta de interesse ou a operação é muito pequena? Como é que vocês veem? Porque vocês estão entrando nesse mercado e tudo mais constante, talvez daqui 5, 10 anos, mas em breve esse mercado vai começar a ser disruptado, tal qual a gente viu com o Nubank, tal qual a gente viu com a XP no mundo dos investimentos. Enfim, como é que vocês avaliam isso? Acho que a gente tem um investimento em inovação na América Latina como um todo muito mais baixo do que nos Estados Unidos, né? Quando a gente fala com players de inovação corporativa, tipo a Plug and Play, eles falam isso, pô, a gente tem 70 escritórios no mundo e só tem um escritório pequeno em São Paulo, né? As empresas no Brasil, elas não têm essa característica de investir bastante em inovação. Então, começa por aí. Acho que o segundo elemento são a grande concentração que a gente tem no mercado, né? Nos Estados Unidos você tem várias bolsas, aqui a gente tinha BMF, Bovespa, juntou, né? Aí tinha CETIP e GRV, juntou, depois juntou tudo. Então, hoje a gente tem um grande monopólio na infraestrutura de mercado no Brasil. E o nosso tamanho de mercado também não é tão grande, né? Então, sempre tem esse ponto de, pô, será que tem tamanho para ter duas bolsas, né? Nos Estados Unidos tem. Então, tem um pouco de conveniência e um pouco de fila de TI nos bancos também. Quando a gente estava na CETIP, a BMF Bovespa lançou um serviço que a gente tinha e em um determinado momento ela estava dando de graça. E os bancos não trocavam. Não porque ele não queria reduzir custo, porque ele tinha uma fila de TI enorme, né? Então, às vezes, a própria Fila de TI. fila de TI, Realmente é cara. uma coisa. Backlog de TI, né? Com tudo que tem para se fazer, às vezes fica. Isso aí tá funcionando, não mexe, né? Então, acho que não tem uma resposta bala de prata, assim, mas são vários Uhum. elementos que vão fazendo com que eu cuidava de M&A na CETIP, né? E a gente tinha, sei lá, 60 e poucos por cento de EBITDA. Às vezes eu trazia um M&A para o conselho, que era uma empresa boa, com 40% de EBITDA, e o conselho dizia, pô, mas não vai ser accretive para o nosso EBITDA de 60 Aham. você juntar com algo de 40. Acho que esse é o conforto ruim, né, de uma situação mais monopolista, porque você não tem incentivos, né, numa true corporation para M&A sempre tem risco, né? Mas era algo bom para o mercado, mas É, não tem um incentivo para inovar. a nossa primeira experiência de tokenização foi com precatório. E a gente tinha vivido, né, por quase 2 anos, né, um projeto dentro da CETIP de cetipar precatório, porque era uma demanda do mercado, né, o mercado queria ter um lugar, né, para concentrar as informações Uhum. para facilitar negociações, né, porque mesmo esses players, né, que compram o precatório, às vezes eles precisam de liquidez e eles vendem parte do ativo, né, mas não tem muita segurança, tudo ficava dependendo da operação junto ao Tribunal de Justiça, né, então a gente estudou por quase 2 anos a criação de um sistema para consolidar as operações de precatório. Mas acabou caindo nessa mesma questão que o Roberto comentou sobre M&A, né? Era um projeto que tinha uma geração de receita importante, mas com o EBITDA baixo, né, de 30%. Baixo pro EBITDA normal Uhum. da B3, que na verdade hoje ultrapassa os 70%. Então era um EBITDA de 30%, o projeto foi engavetado, né? O projeto acabou, enfim, perdendo tração dentro da própria empresa, né? E a gente então começou, né, com o precatório porque a gente sabia que existia essa demanda, sabia que existia um ativo fácil de imobilização, fácil de analisar o crédito, né, daquele ativo, né? Então foi natural o processo de tokenização de precatório. Aí depois a gente acabou indo para outros segmentos de recebíveis, né? Mas acho que tem esse bloqueio, né, para empresas incumbentes que já têm ali uma receita e um lucro relevante, né, entrarem em novos segmentos, em novos mercados. Elas podem esperar também. Muitas vezes elas deixam que alguém desbrave e depois elas compram aquela empresa ou elas entram depois com oferta de preço mais baixo, porque elas já detêm o mercado, né? Então,
se você tem um monopólio, se você não tem competição, né, relevante, você não tem incentivo para inovar. É muito maior o incentivo para você defender o que você já tem. Manter o status quo, né? Mas, Mas quando o sistema evolui, aí você vê o ganho para a sociedade, né? Salomão colocou esse ponto antes, o gravame de veículos, né? Pô, antes você tinha que levar a nota num cartório, Uhum. registrar, depois levar no Detran, depois mostrar para o banco que estava tudo registrado e liberar o dinheiro. Com o gravame eletrônico, você vai numa loja e sai com o teu carro financiado de lá. sim. Isso desde 2010. Então já está assim online, mas o imóvel não é assim, né? O imóvel leva muitas vezes 60 dias. E aí em 60 dias tem muita quebra. A pessoa morreu alguém, o vendedor desistiu de vender, o comprador desistiu de comprar, né? Tem muita quebra. E na CETIP a gente trouxe uma solução americana, a gente chegou a fazer em São Paulo um piloto e a gente fez 500 operações de alienação fiduciária online em 5 dias úteis. E aí teve uma força política para que isso parasse, né, do mercado, e aí a iniciativa não foi para frente, mas o cliente estava, como em 5 dias já saiu, né, era incrível e foi algo que a gente investiu muito tempo, mas a gente não tem uma base nacional de imóveis, né, cada base Uhum. está no cartório daquele bairro, e aí torna essa padronização muito mais difícil. Mas é algo que está aí, né? Ainda, em muitos casos, leva 60 dias, né? Às vezes a prefeitura não tem staff só para emitir uma guia de TBI, leva 30 dias. Então tem bastante oportunidade aí para Melhorar o É, processo. para melhorar o, o o processo. sistema é bruto, né? É. Tava tão bom que mandaram parar. Eu tava dando um Google aqui, hegemonia ameaçada, interrogação. Foi o título da matéria que eu fiz em 2012, a matéria é de 2013, mas saiu na revista Infomoney de 2012, né? Porque eu era repórter do Infomoney, eu já era editor lá, mas escrevia na revista. E era, após dobrar de valor na bolsa, a CETIP estuda crescer no promissor mercado imobiliário, que assusta os investidores e a possível concorrência. E já estava falando, né, do mercado de gravames, né, e enfim, e falava já da ameaça da concorrência, né, mas depois a CETIP acabou sendo, de tanto ameaçar, né, a bolsa acabou comprando a ameaça e se juntando e Nós fazendo a tínhamos. B3. Era engraçado, né? Que. Vocês estavam lá na época, né, Sim, vocês participaram sim. de todo. O imobiliário era um projeto nosso, a gente trouxe uma solução de avaliação de imóveis dos Estados Unidos, que a avaliação aqui ela é totalmente despadronizada. A gente trouxe essa solução e com a padronização ali a gente começou a capturar muito dado do imóvel. E cada avaliação ainda tinha 5 comps, né? Então a base de dados começou a ficar muito boa Uhum. para a qualidade do lastro, né? Nos Estados Unidos eles olham muito a qualidade da garantia. No Brasil é muita qualidade do crédito e se olhava pouco a garantia. Então, esse foi um projeto bem legal, mas o grande pulo do gato seria fazer a alienação em 5 dias, né? Isso sim ia transformar o mercado, né? E a ICE, que é talvez a Sim. maior bolsa do mundo, era o maior investidor da CETIP, e a Chicago Mercantile, né? A CME era o maior investidor da BMF Bovespa. E tinha essa competição porque os dois, né, queriam usar, né, esses dois veículos, vamos dizer, nacionais para, né, entrar aqui. Aí com a fusão, basicamente ambos venderam as suas posições e essa competição no nível de cima, né, do sócio, ela acabou, né, e a gente não teve uma volta dessas bolsas para cá, né, as iniciativas concorrentes que a gente vê hoje são mais iniciativas locais, né, como a 5X ou a da ATG lá que o Mubadala investiu, né, então Uhum. são a SL Tools, né, tentando atuar em mercado secundário de renda fixa. Então, acho que tem várias iniciativas, mas todas locais. Eu acho que a CETIP certamente seria um competidor bem relevante da BMF, né? Com a ICE investindo, né, na construção, né, de uma nova bolsa do zero, né, com novas tecnologias, né, sem o legado que a BMF tinha. Acho que a gente tinha ali um bom caminho para virar talvez a bolsa mais relevante do país. E acho que até por isso que a aquisição foi com uma grande valorização no preço
da CETIP. Teve um prêmio bem relevante, né? Foram 4 bilhões de dólares o preço de venda da Ah, CETIP, né? Em 17. que acabou postergando essa competição, né? Até hoje, nenhum desses novos players conseguiram competir diretamente com a B3, né? Então, acho que o prêmio vem dessa postergação da competição que já estava prestes a acontecer ali com CETIP Ice. Com esse tanto de liquidez, sempre tem o evento de M&A que pode acabar com a concorrência, né? O Itaú quase comprou a XP, né? Chegou a comprar, só o Isso, Banco Central não aprovou a isso, exatamente. compra do controle, né? Exatamente, né? Mas a E XP no final foi... eles acabaram fazendo um baita trade, que venderam super bem depois. Exatamente. Então, quando dá errado, ainda dá certo, né? Uhum. Mas isso, a XP ficou grande e aí o Itaú foi lá, comprou quase comprou e quase levou, né? Então, acho que tem esse efeito e que todos têm essa arma na mão, né? Que é bastante forte e acaba consolidando mais também o mercado. Eu acho que é um pouco do nosso incentivo e nossa empolgação com o MB, né? A gente Eu até queria entrar nisso, assim, porque a gente começou falando que vocês estão revolucionando o mercado. De fato estão, a gente está vendo aí muita coisa está acontecendo. Mas sempre que existe uma revolução, alguém acaba sendo impactado, né? Eu fiquei pensando, quem que seria o maior impactado? Seria o sistema bancário tradicional? Seria a própria B3? Seriam as corretoras? Enfim, é, quando vocês olham para frente, falam, pô, vendo nossos planos, executando e atingindo isso, qual que seria a nova formação do mercado de capitais brasileiro com o sucesso de vocês? acho que o nosso desafio, né, é muito mais mudar o conceito do que é um banco, o que é uma corretora e o que é uma bolsa. E não fazer um banco, uma bolsa e uma corretora melhores do que elas existem, né? Então, se a gente pegar as revoluções anteriores no mercado financeiro, né, como, de novo, né, do próprio Nubank, o Nubank não foi fazer uma agência melhor. Ele criou um modelo que não tinha agência. Uhum. Então, o conceito de banco hoje é muito diferente do que era para mim, né, na época que eu comecei a acessar o sistema bancário, que era esse modelo de agência, cheque, dinheiro vivo. Hoje, banco não é mais isso. Então, aqui a gente percebe, né, que tokenização, blockchain, stablecoin, DeFi, tudo isso vai fazer a gente mudar de novo o conceito que a gente tem de banco, só que agora, além de banco, né, corretora e bolsa. Eu não preciso muitas vezes mais de uma B3, né, se eu tenho o blockchain. Se eu consigo registrar, né, no Drex, né, as informações de títulos públicos, por exemplo, né, que são emitidos, né, e custodiados, né, na Selic, por que eu tenho que fazer um novo registro na B3 e pagar 0,20% ao ano, né, para distribuir esse título para as pessoas físicas, né? O blockchain permite que esse custo, essa fricção seja evitada, né? Então, acho que a gente vai ver esse novo cenário, né, de mercado financeiro de capitais a partir da implementação e adoção dessas novas tecnologias, inclusive pelos reguladores e pelos incumbentes, né? Porque alguns deles vão acabar adotando isso antes de outros, né? E certamente podem se destacar aí nessa corrida por esse novo conceito de banco, bolsa e corretora. Como a gente já tem grandes bancos vendendo Bitcoin, né? Que é algo que não se imaginava 4 anos atrás. E acho que, como eu falei do acesso, tem uma expansão do tamanho do mercado, né? Não necessariamente roubar um pedaço da pizza ali de 8 fatias, mas é levar ela para 12. A gente viu isso no Pix, né? Quando lançou o Exato. Pix, todo mundo falou, vai Sim. acabar o cartão de crédito, vai acabar o TED, vai acabar o DOC. Esses volumes estão lá ainda e se criou uma expansão de mercado. Acho que a gente vai ficar muito feliz se a gente conseguir expandir o mercado. E os volumes hoje já são grandes, né? Ano passado a gente tradou 20 bilhões, né? Os clientes do MB, a gente controla desde 2013, já estão com quase 6 bilhões de lucro acumulado que fizeram, né, na plataforma. Então acho que o mercado está
tá crescendo bem nessa linha. Eu acho que nessa linha, né, se a gente olhar, né, os números, né, de mercado de capitais, eles são ridículos, né? Assim, a gente tem a mesma quantidade de pessoas na bolsa que a gente tem no MB, só em uma exchange. Mostra que existe uma oportunidade de ampliar a base de investidores, entregando produtos que atraiam esses investidores. Não adianta entregar o mesmo produto e querer que o investidor compre do jeito que está, né? Talvez o investidor não vem e não compra porque ele não gosta do que está aí. E a gente precisa de desafiantes, né, mostrando que tem outras maneiras de ofertar produtos financeiros e de investimento. O mercado de capitais, hoje, né, quando a gente olhar para a renda variável, né, a gente tem cerca de 10%, né, do mercado, né, investindo em renda variável. Quando a gente olha, por exemplo, o mercado americano, mais de 50%, né, investe em renda variável. Né? Então, será que é só culpa do macro? Né? Será que é só culpa do ecossistema? Ou a gente não tem produto que atraia essas pessoas para o mercado? Será que quem está aí não está sentado no status quo que diminui o mercado de capitais como ele deveria ser? Né? É um pouco da nossa ambição, né? A gente quer aumentar o mercado. A gente Uhum. quer criar um mercado de capitais real, né? Hoje, se a gente olhar as debêntures, né, elas todas são compradas pelos bancos, né? Não são compradas pelas pessoas físicas, pelas pessoas que deveriam formar o mercado de capitais, né? Então, acho que aqui tem uma super oportunidade que não é só fazer melhor o que, de novo, né, o que os players tradicionais fazem, né? A gente quer fazer diferente, né? A gente quer Né, construir um novo modelo. e eu acho que a informação que fez, assim, abriu minha cabeça foi esse dado do Pix. Eu acho que isso reflete muito, né? O, Isso. o, o Pix, ele tá num tamanho gigantesco, mas ele não acabou com o mercado que já existia. Sim, se você pensar que o mercado não de TED não cresceu e tem mais pessoas bancarizadas, em tese ele diminuiu, mas ele não acabou. Ele Sim, continua lá para uma demanda existente, como pode existir a demanda existente para o mercado de ações ou para qualquer outro mercado mais tradicional, e isso não necessariamente vai causar o perfeito. crescimento. Agora, É, essa sua fala final, quando eu acompanhava a CETIP lá atrás, eu imaginava que era o caminho natural da CETIP, né? Ser meio que uma plataforma de renda fixa, tal qual a bolsa era para ações, a CETIP para renda fixa e o pessoal poder tradear ali de uma maneira mais tão simples quanto opera o mercado de ações. É, o, o secundário de renda fixa ele ainda não é relevante, né? Ele podia ser bem mais relevante. E nesse ponto que o Rei está falando de fazer diferente, né? A gente fechou acordos com protocolos da Europa que alocam grana nos nossos tokens brasileiros aqui. Prazo X, rentabilidade X, toma aqui 10 milhões de dólares para ficar revolving. Pô, só ordem de grandeza é bilhões de reais, né? E não 10, não milhões de reais, sim. né? Então, só com alguns protocolos a gente já tem mandato aí para alguns bilhões de reais de alocação. São Isso é muito players. legal, né? Assim, é um dinheiro da Europa vindo para cá para investir nesse token da empresa brasileira. Então, essa ligação internacional ela não existia dessa forma, né? E permite. E conglomerados maiores, né? Você pega o Mercado Livre, por exemplo, a Meli lançou o Meli Dólar, né? Porque é uma moeda deles para Uhum. usar dentro do ecossistema deles. Cara, por que eu vou usar o dólar do banco do Swift? Eu tenho tanto tamanho que eu vou fazer o meu dólar, como a PayPal fez o dólar da PayPal. Você vê que são estruturas muito, muito diferentes do que o mais cartesiano, né, mais analógico que a gente tinha antes. E é natural que a gente vai enfrentando o desafio, né, do argumento do medo do incumbente, né? Então, sempre a gente vai ter a provocação, né, do status quo de que essas inovações podem impactar o mercado financeiro de capitais, né? Pode trazer algum tipo de risco e prejuízo à rigidez, né, do sistema financeiro. Mas isso é só uma defesa do EBITDA, né? De novo, né? Não é nenhum altruísmo, né? Não é nenhuma preocupação Com a real segurança do com a sistema. segurança do sistema, né? É só argumento, né? É só defesa do status quo, né? A gente vê isso muitas vezes, né,
quando a gente analisa, né, se o mercado do Brasil deveria ter ou poderia ter mais bolsas, né? A gente vê diversas falas, né, da B3 apontando para, se eu tiver mais bolsa, eu vou ter risco de interoperabilidade, o mercado vai se dividir, vai se tornar mais complexo, mas será? Os Estados Unidos, tudo bem, com outro tamanho, tem mais de 50 bolsas. E o mercado lá não é complexo e instável, né? As empresas conseguem operar. Então, acho que a gente tem que fazer essa provocação e ignorar um pouco esse medo e tentar fazer com que tanto a Faria Lima como o regulador também ignore esse medo, né? Não é real, né? É só um storytelling. Acho que o que ring the bell pra gente lá atrás, quando a ICE ainda era sócia da CETIP, a ICE, se pesquisar, a gente acha, eles tentaram comprar o eBay. Disse assim, caramba, como uma bolsa está comprando um marketplace? Né? E se você pensar, o que o Meli está fazendo ali, né? Está conectando um vendedor de bicicleta com o Reinaldo que quer comprar uma bicicleta. Esse Bitcoin que você comprou no intervalo aqui, você não comprou contra o MB, né? Tem alguém no MB vendendo, você comprando. Uhum. A diferença é que um produto é regulado e a bicicleta não é, né? Mas é tudo um grande marketplace. E o grande avanço que a gente vai ter esse ano, o Banco Central está prestes a regular a nossa atividade, uma licença específica. Foi muito legal que o Banco Central não está nos enquadrando, colocando o círculo num quadrado, né, de nos colocar como uma IP ou como uma corretora, né, uma DTVM. Ele está criando uma licença chamada VASP, que é Virtual Asset Service Provider, que é como o mundo chama, né, uma bolsa de ativos digitais. E já está bem avançado o processo, a gente espera que saia até o final desse ano. E aí é um grande cliff para a indústria, né? Que até hoje, enquanto a gente não tem regulação, a gente fica fazendo muitos deparos de o que é uma boa operação de KYC, de PLD, né? O que a gente pede, suitability, mas isso não está escrito numa regra específica, isso vai acontecer esse ano. E aí o Banco Central tem uma outra regulação vindo para stablecoin, uma outra regulação vindo para câmbio usando stablecoin, CVM com regulação para tokenização. Então, assim, tudo que a gente ficou, sei lá, 5, 6 anos esperando, está vindo de uma vez só. Então, acho que vai ter e isso libera, a gente hoje tem restrições de anunciar em Google, Meta, porque não tem uma licença local. Então, com a licença, dá muito mais conforto para separar, né, quem é regulado e quem não é, e mais segurança para os clientes e mais segurança para a gente operar também. Isso é interessante, né? Porque a gente pode olhar, né, o movimento que o MB está fazendo, né? Mas na verdade ele é um movimento do mercado como um todo para, de alguma maneira, contestar, provocar e melhorar o sistema financeiro e mercado de capitais, né? Mesmo a atividade de vocês, né? Vocês muitas vezes falam aqui de empresas, investimentos, até oportunidades de investimento, né? E isso, se for levar ao pé da letra a regulação, né, tinha que ter uma licença específica, um formato específico, né, e hoje a gente tem diversas pessoas, né, especialistas em mercado financeiro falando sobre o tema, né? Óbvio que traz algum risco, algum prejuízo, mas trouxe também mais educação para as pessoas, né? Uhum. Muito mais gente hoje sabe como investir, né? Por que deve se preocupar com investimento, porque ampliou o acesso a canais que falam sobre o tema, né? Se dependesse só do gerente do banco, do planejador financeiro e dos modelos antigos, né, acho que essa educação ia demorar muito mais para acontecer. Né? Uhum. Então, essa provocação está sendo feita em diversas frentes. E mesmo no ponto de suitability, né, também é um item que a gente tem se provocado e provocado os reguladores. Né? Hoje a gente tem uma liberação de bets. Né? Então, a pessoa pode torrar o dinheiro em aposta, mas ela não pode investir numa startup. E não é Né? pouco dinheiro, né? Não é E não é pouco pouco dinheiro. 400, 300, 400 bi é muito dinheiro. É muito É dinheiro. muito dinheiro. Né? E por que ela não pode investir? Né? Mesmo que o ativo seja de risco, ele vai ser um risco muito menor do que o de uma aposta. Uhum. Então, será que essas regras de suitability elas falam com a realidade do mundo atual, né, que tem esses outros elementos, né,
levando, né, drenando a poupança das pessoas, né? Será que a gente não tem que ajustar, né, essas regras também, né? Então, acho que o mercado inteiro, né, ele muda em função da mudança da cultura, da mudança da sociedade. Pô, bem legal esse movimento que tá sendo feito. A gente tá acompanhando de perto. Acho que recentemente a gente até viu, a gente tá vendo isso aqui no Market Makers mesmo, né? Como que a gente tá começando a falar mais de cripto do que a gente falava logo quando começou, né? Não, E e o mais de assunto. uma hora de papo, a gente não perguntou se Bitcoin vai subir ou cair, né? Você vê que o papo Exatamente, é tá um ficando outro. até mais profundo também. Os primeiros que a gente fez iam muito nessa linha, né? Mas falando de negócios, né? Eu mesmo conheci o mercado Bitcoin como compra e venda de Bitcoin, né? Era isso, acho que a cabeça do investidor também era isso. E agora a gente está vendo vocês falando muito de infraestrutura, disrupção mesmo de mercado. Quando que isso mudou e onde que o MB agora está se posicionando? É só uma plataforma de compra e venda de Bitcoin? A gente viu que não é, né? Mas aonde que vocês estão mirando? Acho que até 2018, 19 era isso, né? Uma plataforma com 25 moedas listadas. E a gente teve essa ideia de fazer esse desenho de infra. Acho que muito pelo nosso expertise de ter vindo do mercado regulado e sabendo que dava para fazer mais. A gente fez uma captação liderada pelo GPI Parallax em 2020, que foi bem importante, né? Uma primeira captação institucional com o GP, né? Com um cara com histórico no mercado. E aí 2021 teve uma porrada, né, de cripto, foi um ano muito, muito forte. A gente captou 250 milhões de dólares liderado pelo SoftBank, Tribe, TNT, né, com fundos internacionais. Então acho que 21 foi um grande salto, porque para fazer infra precisa de bastante dinheiro, né? Você não consegue fazer uma infra 24/7 e atender o Brasil com pouco dinheiro, então essa captação foi super relevante para a gente ali em 2021, e aí a gente começou a montar os Legos da estrutura maior. A gente comprou uma corretora em Portugal, comprou uma asset manager no Brasil, comprou uma ferramenta de B2B para atender MFOs e agentes autônomos, né? Hoje a gente tem mais de 70 agentes autônomos assinados que conseguem vender cripto através do MB. Montamos a nossa instituição de pagamento, então a gente tem número de banco, consegue abrir agência, conta, dar crédito, cartão. Hoje tem a exchange, que é o que era o business tradicional, a outra vertical é de tokenização, essa parte que o mundo chama de real world assets, e a terceira é banking, porque a gente precisa do banking para controlar isso tudo. Então hoje são essas três verticais que nós temos, e acho que foi bastante a partir ali de 19, 20, 21, após a gente ter feito a captação. A gente acaba sendo um bicho estranho, né, no mundo cripto, né, porque a gente sempre teve essa ideia de uma hora isso vai se conectar com o mercado financeiro, né, e uma hora a gente vai fazer com que o mercado financeiro mude em função do que a gente está vivendo em cripto. Então a gente faz KYC desde 2013, né, então todos os nossos 4 milhões e 200 mil clientes, né, eles têm conta real, né, não é login e senha, né, desde o início. A gente foi a primeira empresa a fazer comunicação no mundo, né, a fazer comunicação a um órgão semelhante, né, ao COAF, né, então todas as nossas operações são monitoradas, né, para avaliar risco de ter transações relacionadas a lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo. Então a gente acabou expulsando, né, esse tipo de operação da plataforma, que foi muito bom, né, porque todos os grandes casos, né, as grandes crises, as grandes fraudes aconteceram em outras plataformas e não no MB. Normalmente acontecem em plataformas estrangeiras que não seguem regulação brasileira nenhuma. A gente também é uma das poucas exchanges do mundo auditada por uma Big Four, né? A gente é auditado pela KPMG, né? Antes a gente era auditado pela Ernst Young, né? A gente é auditado desde 2017. Então, se tirar, né, as principais empresas americanas, né, enfim, talvez a gente seja a única empresa cripto auditada por uma Big Four. Não só as nossas demonstrações financeiras, mas a nossa custódia cripto, né, que é o grande issue, né, dentro do mundo cripto, se a exchange tem o dinheiro para pagar o cliente quando ele decidir resgatar. A gente não só tem, como tem uma Big Four atestando que a gente tem
né, auditando e verificando as nossas wallets e carteiras, né? Então, Ela audita a custódia, cruza com o passivo da demonstração financeira e dá um documento que chama Proof of Liquidity, né, que o passivo está na custódia. muitas empresas criptos, né, elas constroem o storytelling, né, de que elas mostram a custódia, né? Então é possível, né, em cripto você revelar a custódia sem risco de alguém invadir, porque você guarda as chaves privadas, né? Mas a transparência da custódia não diz nada, né? Porque eu posso ter 10 milhões de dólares na custódia, mas eu estou devendo 25 milhões de dólares aos clientes, que foi o que aconteceu com a FTX, por exemplo. Ela tinha 25 milhões de dólares, 25 bilhões de dólares em custódia, mas ela estava devendo mais de 40 bilhões de dólares aos clientes, então tinha Um um descasamento. descasamento total, né? Ela estava Uhum. usando, né, a custódia dos clientes para operações proprietárias, né? Então, o Proof of Liquidity, ele mostra as duas realidades, né? O liability e a custódia, né? E aí, se você tem um saldo positivo, né? Você tá de fato segregando, né, os ativos dos clientes dos seus próprios ativos, né? Então isso é super importante, né? Mas nos diferencia eh, eh, do que é normal desse mercado, né? Muitas vezes nos atrapalha, né? Porque a gente acaba sendo o player mais exigente, né, com os nossos clientes, mas a gente acredita que no longo prazo isso que vai fazer a gente dar saltos importantes, né? Porque eu já estou preparado para atender Banco Central, CVM, reguladores lá fora, né? Então a gente acredita que isso vai fazer a gente acelerar bastante quando a cripto se tornar o mercado financeiro. Pô, muito bom. Gente, assim, espetacular o que vocês estão fazendo. Agora a gente vai para o ping-pong, a parte mais fácil. Eu vou encaixar umas perguntinhas extras aí no ping-pong. Lembrando do ping-pong, a gente pergunta livro, música e uma sugestão de convidado, mas eu vou encaixar uma extra aqui. Eu ia perguntar se tinha planos de listagem, mas aí agora, se for listar o MB, não vai ser no mercado de ações, né? Vai ser de uma outra forma, mas tem planos disso, pensando até que existem investidores ali, enfim. Acho que o mundo cripto já está falando em tokenizar o seu equity, né, e fazer um IPO tokenizado, então acho que esse seria um caminho bem interessante para a gente trilhar. Tem que dar exemplo, né? Não O pode ser exemplo arrasta. casa de ferreiro, espeto de pau, né? Tem uma corretora americana que já fez um direct listing lá, né, não foi uma fuga total do IPO, mas já foi um modelo mais rebelde, né, de abre o livro e sem fazer book building tradicional do IPO, né, o maior IPO que teve lá foi via, né, um direct listing, mas a gente acha que ainda vai chegar no tokenizado. Então, acho que tem bastante para construir ainda. Uhum. O mercado está bem fechado de IPO agora, né? Então, então a gente tem algum tempo. Bom, então não vai ter, não vão tocar sininho na B3, né? Vai ser de outra forma, então. Acho que vai ter bastante IPO cripto lá fora esse ano, né? A Circle já fez o filing, Kraken também, a Gemini. Então, a gente acho que vai sair de um benchmark, que é Coinbase, para ter 10, né? E aí acho que cobertura de analistas, o mercado vai ficar muito bom depois dessa sequência de IPOs cripto lá fora. Então lá seria o caminho natural. Legal. Mas preferencialmente fazer tokenizado, né? A gente até tem, né, nessa tokenização de equity, né, que a gente faz na vertical que a gente chama de MB Startups, né? A gente tem um case que a gente tem feito, né, alguns cases de tokenização de parte do equity, captação como safe, né, mútuo conversível, direitos econômicos, mas recentemente a gente tokenizou o cap table inteiro, né, de uma startup de AI, que é a Jumpad, né, que, enfim, todo o cap table já está em blockchain, né? Então a gente Até o stock option. até o stock option, né? Então a gente acredita que não só é viável como a gente já está fazendo, né? E se a gente decidir abrir capital, essa seria a nossa primeira opção, abrir o capital tokenizado, né? Para enfim, talvez mostrar, né, para o mundo que dá para fazer de uma forma mais barata e eficiente. MB Coin. A segunda pergunta, enquanto a gente estava gravando aqui, eu já tinha aberto minha conta aqui no MB
E é uma pergunta, não sei se vou deixar vocês numa situação desconfortável, mas imagino que sempre que alguém abre lá a conta, fala, pô, mas e aí, o que que eu compro? Quando alguém chega lá e quer comprar alguma coisa só para ir degustando ali, aprendendo, o que que vocês recomendam? Eu Primeiro, sei que tem toda aquela, não, você tem que ver o protocolo, não, mas é, assim, o cara só quer botar um dinheirinho para ver mas como é que é primeira coisa, o Bitcoin. o Bitcoin. Esse metade do market cap é ele, né? Os 4 trilhões de dólares, dois são Bitcoin, então acho que ele é o vencedor que tá bem na frente aí. Essa primeira compra faz Bitcoin e depois o resto. Aí a gente recebe muito, né, dessas perguntas no dia a dia, e a gente criou cestas automatizadas, né? Então, Hum, você consegue ir lá na cesta iniciante, né, que já tem ali os principais ativos, né, que é Bitcoin, Ether e Solana, né? Você tem aí cestas intermediárias, cestas avançadas. Então, a gente tem facilitado, né, o processo dos clientes, né, que nos perguntam sobre uhum, isso diariamente, né? E por paixão, eu vou sempre recomendar o token do Vasco. entendi. Seja o utility, seja o token do mecanismo de solidariedade, Então, vale a primeiro o pena. Bitcoin, segundo o Vasco. Não, sim. Pô, não podia perder a piada. Não, vamos lá para o ping-pong tradicional. Agora, gente, a gente pede sempre um livro. Pode ser um livro do assunto, qual livro vocês recomendam para nossa audiência? Eu tenho o livro do Satoshi, que tem uma coletânea de todas as mensagens do Satoshi Nakamoto, né, que é uma figura emblemática, criador do Bitcoin, que tem várias pesquisas para ver quem é, mas ninguém sabe quem é. E esse livro é bem interessante, que mostra lá nos primórdios, né, do início, e tem traduzido para português. E tem o padrão Bitcoin também, do Sefedin, né, que é vascaíno, apesar de não ser brasileiro. Ele se apaixonou pelo Vasco, porque quando ele veio no Brasil foi em São Januário. Mas o livro é realmente muito, muito bom, né, principalmente para quem está começando, né, a entender, né, o Bitcoin como um padrão monetário, né, é bem, bem interessante. Agora, um livro tema livre. Vai lá. Eu vou no livro do Desassossego, do Fernando Pessoa, né, que enfim, mexe bastante com, com minhas inquietudes. Né, é um livro poético e acho que mexe bastante com inquietudes alheias. Pô, acho que é a primeira vez que indica um Fernando Pessoa aqui. Acho que sim. Muito bom, muito bom. Eu gosto do Marca da Vitória, do Phil Knight, da Nike, e é por uma... lendo o livro, eu descobri que ele era contador, né? Trabalhou em empresa de auditoria Sim. como eu, então é muito difícil achar um empreendedor que estudou contabilidade. Né? Aham. Então, quando eu achei eles, pô, tá aqui um exemplo de um cara que conseguiu sair da trilha. E você tá sempre de olho, então, ali nos números da empresa, né? Igual ele também tava sempre de olho no. É assim, é chato, né? Ser um CFO com alguém, com, com um chairman que já foi CFO também, né? Uhum. Agora, o livro para não ler. Para mim, qualquer um de autoajuda, pô, Uma acho, categoria pra não ler. acho que é mais uma categoria. Tirando esses, acho que qualquer livro vale a pena. Blink eu achei bem chato. Embora- Blink? É, foi uma sucessão e eu achei ele meio óbvio. Uma música e por que essa música? Bom, de novo vou pro lado vascaíno aqui, mas eu adoro o Paulinho da Viola, e Meu Tempo é Hoje é a minha favorita dele. Então fico por aí. Putz, eu gosto do Hans Zimmer pra caramba, e aí o tema de Interestelar é o que eu ouço muito. Né. Amo o filme, acho que a jogada do tempo, pra mim, é um negócio que eu gosto bastante. Então aquela música me remete muito ao nosso controle do tempo, controle da vida. Gosto pra caramba. E um convidado que vocês gostariam de ver aqui no Market Makers, no lugar de vocês? Conta a história dele. Vou de Paulo Passoni, Ô, tá na, Passoni. tá na Valor Capital, né? Foi nosso investidor quando estava lá no SoftBank. Ele nunca veio, verdade. Admiro muito o Paulo. Pô, eu vou com dois aqui. Pode mandar dois, não? Eu tô roubando Se aqui. vocês ajudarem a trazer, Acho que pode... isso ajuda. Eu tenho bastante
curiosidade, né, de ver histórias de alguns empreendedores emblemáticos, assim, que eu acho que até falam um pouco, né, não tenho tanto acesso a conteúdo deles, né, com o Eduardo Saverin, Putz, esse aí. que é parte ali da A gente já história. falou com o primo dele. Eu acho que seria legal, e ele tem, né, também um VC, né, então acho que Sim. também tem os investimentos que ele continua fazendo. E o Mike Krieger, né, que é o cofundador do Instagram, né, que também é brasileiro, né, e acho que hoje ele está na Anthropic. Né, Esse aí participou de um podcast gringo. Não, foi acho que com o Júlio, Atrás do Retorno, não foi? Mas ele também tem uma participação num podcast gringo. Agora o Saverin realmente não tem nada dele, né? Não, só porque eu já cheguei até ele. Inclusive Mas fui ignorado. o primo dele já participou aqui já. E ele é do mercado cripto, né? E mais um para, já que o Reinaldo falou dois, acho que tem pouca startup brasileira que consegue ir para o exterior, né? Então acho que o César da Gympass, que agora é o LB, né? Acho que é um cara incrível que conseguiu fazer isso. E o Fabrício Blois também, né? iFood e agora Prozos, né? Também um cara aí que tá conquistando a gringa. Legal ter indicado ele, porque o Martin Escobari, quando veio aqui, falou muito do César. O César É que o Martin indicou outro cara que falou, esse você não vai conseguir chamar, que é o Alex da 3G. Mas... o Martin, acho que seria uma indicação óbvia já se ele já não tivesse vindo e feito um bate-papo incrível aqui. Foi espetacular, assim, a gente é muito fã dele. Quando a gente vendeu a GRV para a CETIP, o Martin tava lá pela Advent. Então, é verdade. Então, nosso primeiro deal foi com ele, né? Foi 1,3 bi de dólares em 2010. Dobrou o tamanho da CETIP. A gente gosta muito, se mentora com o Martin até hoje. Que bacana. Muito legal, um cara incrível. É isso, Josu? Bom, acho que quem quiser acompanhar vocês aí nas redes, vocês estão no LinkedIn, estão produzindo conteúdo, tem LinkedIn. como... Tá no LinkedIn? Como é que faz pra encontrar? Roberto Dagnoni. O meu Reinaldo Rabelo é a minha rede favorita, o LinkedIn, então escrevo todo dia, desde 2018. Então, se quiserem acompanhar e conectar, tô por lá. Boa, muito bom. Então, muito obrigado, Reinaldo e Roberto, pela aula que vocês deram aqui. Parabéns pelo que vocês estão construindo no mercado de capitais. Espero que continuem revolucionando esse nosso mercado. Valeu, obrigado. Obrigado. Muito bom, Josu. Valeu. Você que veio até o final, joinha, se inscreve no canal. Estamos crescendo bastante, queremos crescer ainda mais. Então a gente se vê num próximo episódio aqui do Marketing. Até a próxima e tchau!